E aí, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui um vídeo reagindo, né? A um vídeo do Thiago Steffens, é um dos grandes aí que criou o conteúdo sobre Portugal. Ele falando se vale a pena vir para Portugal em 2023. Eu sou imigrante aqui em Portugal desde junho de 2023, então eu vou reagir pensando, olhando, né, o que ele está falando, se é verdade, se isso aconteceu comigo, se enquadra no que eu vejo e caso aconteça, né, de agregar algum conteúdo aí para vocês que estão pensando em vir para Portugal, beleza? Então eu vou iniciar o vídeo aqui e vamos começar a reação. Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito dessa que talvez seja uma das principais perguntas aí dos últimos tempos. Vale a pena vir para Portugal em 2023? A primeira coisa que eu quero falar para ti é o seguinte: é muita prepotência da minha parte vir aqui e falar que Vou botar Portugal 1.25, né, para ir um pouco mais rápido. vale a pena ou não para uma pessoa que eu nem conheço. Imigração em qualquer país do mundo. Caralho, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. É uma coisa que eu, no início, eu falava, né, com amigos meus para vir para cá e tudo mais. Só que eu não indico 100% para qualquer pessoa para vir para cá. Tem muita coisa a se analisar. Qual que é a sua realidade no Brasil? Qual tipo de pessoa você é? Se você se adapta ou não. É difícil, tá? As pessoas que te chamam para Portugal, vem, vem, ou qualquer outro lugar, né, qualquer outro país, te incentivando de maneira 100% cega, sem falar nenhum ponto negativo, cuidado com essa pessoa. Envolve muita coisa e dar certo ou não, ser o momento ou não, é algo muito pessoal, muito particular. Por isso eu vejo que eu posso agregar, passando um Muito cenário atual pessoal. do país, as coisas boas, as coisas ruins, algumas situações que a pessoa pode vir a passar aqui, e aí cada um absorve conforme a sua realidade, a sua disposição, e tenta chegar a alguma conclusão, se isso é para você ou não, se você tá preparado para isso, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Tem um casal que chegou recentemente aí, que eu conheço, faz mais ou menos acho que uns 3 meses que eles estão aqui. Então com todos os documentos, trabalho, com carro e o melhor, com arrendamento com preço justíssimo. Eles pagam 270 euros num T1 e numa ótima localização. Eu acredito também que o Rapaz, aqui a gente passa a falar aluguel. É algo ridículo, ridículo. Eu moro em Algarve, né? Portimão, mais exato. É um dos lugares que tem um arrendamento mais caros, tá? De Portugal. Por ser uma cidade turística, é uma cidade que toda a Europa vem no verão, beleza? No inverno fica mais parada, tem um arrendamento ali mais barato. Porém, poucas pessoas alugam o ano inteiro, que é o que a gente precisa. Arrendamento, para quem não sabe, é aluguel. E esse valor, 275, dá só pra mim, sem contar da minha namorada, e a gente divide casa ainda. Então, tipo, só eu e minha namorada pagamos 550 euros dividindo uma casa aqui, pra você ter uma ideia. perfil deles já é propício para a imigração, porque são pessoas que vieram para cá não almejando enriquecer, já viviam numa cidade diferente da família no Brasil, trabalhavam em serviços braçais em finais de semana, e mesmo eles chegando no meio do caos que a gente está vivendo agora, entre aspas, né? Eles estão felizes da vida. Mas, atenção, que eles foram amparados por amigos ao chegarem aqui. Chegaram com tudo isso já pronto, o amigo arrendou o apartamento para eles, tirou os documentos, indicou ele para trabalho. Agora imagina, né, se eu tivesse falado para eles, olha, não venham, esqueçam Portugal, Portugal não vale a pena. Vocês entenderam o meu exemplo? Então o intuito do meu canal é contribuir para as pessoas que querem vir para cá, sempre com muita transparência, sem iludir ninguém e também nunca querendo gorar o sonho das pessoas. Seguinte então, em relação ao cenário atual do país, é inegável que a gente está vivendo nesse momento uma situação complicadíssima. Quem realmente tem buscado informação sobre Portugal provavelmente já deve estar a par disso tudo. E parabéns para quem já sabe, né? Mostra que a pessoa está se preparando. Por consequência da guerra, se gerou uma crise na Europa e no mundo, inflação lá nas alturas, perda do poder de compra, as coisas no mercado estão ficando mais caras, tudo está aumentando, apesar de que em todos os lugares do mundo está assim, né? Mas, meus amigos, está muito caro viver na Europa, ainda mais pagando aluguel. E quem é prejudicado com isso? Principalmente as pessoas que ganham menos. Quem recebe um valor acima do ordenado mínimo tá sentindo sim, mas não tanto como quem recebe o básico. O nosso Brasil, infelizmente, não é diferente, né? Talvez até pior, porque possui uma moeda bem desvalorizada. Os arrendamentos aqui, tá? A gente tá em meio a uma bolha imobiliária, os valores estão absurdos. E aí o que que acontece, tá? Quanto mais alto os senhorios colocam os valores dos arrendamentos, mais exigências eles vão fazer. Por quê? Porque eles sabem que não é qualquer pessoa que vai ter condição de pagar aquele valor. Quem recebe o salário mínimo, por exemplo. Então, na verdade, eles estão se resguardando. Aí vão te pedir 6, 7, 8 rendas adiantadas, fiador, calção. Mas atenção que eu não tô dizendo que isso é uma regra, que você vai passar por isso. Mas é o que a grande maioria que tá chegando nesse momento tá passando aqui. E é aí que entra um dos principais fatores que podem determinar o teu caminho aqui.
persistência. Para se conseguir um arrendamento com preço justo hoje, tá? Além da sorte, você vai ter que caminhar pela cidade, perguntando em cafés, em mercadinhos, vai ter que procurar em anúncios na internet, fazer 300, 500, 600 ligações, vai receber muito não, e quando ouvirem a tua voz e perceberem que você é brasileiro, talvez do nada o apartamento já foi arrendado, aí quando finalmente você conseguir uma visita, podem vir a te pedir aquelas exigências, fiadora, renda adiantada, calção. Para quem tá chegando nesse momento e não conhece absolutamente ninguém aqui, tenha noção que a chance de você conseguir um arrendamento com um preço mais elevado, ele é bem real. Então no início, meus amigos, recebendo o salário mínimo, provavelmente vocês vão viver uma vida extremamente limitada. Se a tua situação econômica no Brasil não for boa, aqui pode ser melhor. Isso se o casal estiver trabalhando, tá? Isso aí não tem outra possibilidade. Os dois têm que trabalhar na casa. Depois, com o tempo, tá? Você criando uma rede de contatos, a chance de se conseguir um arrendamento aí com um preço mais justo, por indicação, né? Ela é muito maior. Foi o que aconteceu comigo. Depois de 10 meses aqui, eu consegui um apartamento T1, numa ótima localização, e pagava 250 euros. Mas esse apartamento ele nem foi anunciado, ele foi mesmo por indicação. A indicação aqui é primordial, vai fazer total diferença na tua vida. Por essas situações é que o planejamento financeiro faz total diferença e o psicológico também. Que você vai ter que persistir demais, vai ter que ir atrás das coisas, não deu certo, não vai para outro, e assim vai indo até você conseguir. Uma coisa que a gente peca, eu não fico procurando, saio procurando apartamento. Poderia sair procurando, mas não procuro. Estou estável, aí eu continuo assim. Porém, óbvio, é que a gente se acomodou. Mas tem apartamentos mais baratos para alugar e tudo mais. Só não apareceu para mim ainda. Mas eu sei de pessoas que pagam aqui, sei lá, em um T2, que a gente também olha em um T2, a metade ou menos da metade do preço que a gente paga no nosso, entendeu? É bem caro. Há um tempo atrás, a chance de você chegar aqui com pouca grana e dar certo, ela era muito maior do que hoje em dia. Quem chega com pouca grana hoje, meus amigos, tem grande chance aí de pedir ajuda pro consulado para voltar e até ajuda para comer. Isso é muito triste, né? E também muito sério, não queiram passar por isso. Imigrar, cara, não é brincadeira. Então, para quem tá chegando, tá? Eu acredito que ficar em quartos, em casas compartilhadas, é uma opção muito mais forte, muito mais real. Principalmente porque os quartos, eles são mais em conta. E aí você que chega para trabalhar em serviços braçais, que não necessitam de grande conhecimento, tipo restaurante, fábrica, você vai ser totalmente desconhecido aqui, então provavelmente você vai receber sim o salário mínimo. Então, para as contas poderem fechar, de início, viver em quartos provavelmente é uma das melhores opções aí. Sem contar que é bem mais fácil de encontrar e menos burocrático para arrendar em comparação a um apartamento. Só que aí eu te pergunto, né? Você tá disposto a tudo isso? Correr atrás de arrendamentos, receber vários nãos, ficar em quarto compartilhado, compartilhar banheiro, até mesmo a casa. Se você não tá disposto a isso, pode ser que imigrar, independente do país, não só para Portugal, não vale a pena para você. E também é por um tempo, né, meus amigos? O início ele vai ser complicado, mas vai ser para todo mundo. A escolha da cidade é extremamente importante também, porque nesse momento não tem a quantidade de oferta de trabalho que tinha antes. Tem muito trabalho ainda, tá? Mas as ofertas em mais quantidade, elas estão em cidades mais específicas. Antigamente, até no interior do interior, você arrumava trabalho. Hoje, nesse momento, já não é bem assim. Uma família com filhos vai ter mais dificuldade para ficar em quartos ou casas compartilhadas, então o planejamento financeiro ele é ainda mais importante. Talvez seja interessante contratar um relocation para chegar já com uma casa, mas tenham atenção, tá? Porque não é qualquer pessoa que pode prestar esse serviço. Tem que ter autorização, tem que emitir recibo, tem que fazer contrato. Então fiquem muito espertos com isso, tá? Eu não sou contra esses serviços que facilitam a tua vida, né? Desde que seja prestado por um profissional que tenha autorização, que seja capacitado. E se você tem condição para isso, cara, beleza. Quem vem com filhos de até 4 anos, muita atenção, porque em várias cidades as creches já estão lotadas, já não tem mais vaga, então te prepara para contratar uma AMA, uma cuidadora de crianças. Se a criança já tiver idade de ensino fundamental, aí já é mais tranquilo, porque a escola dela é garantida. E aí a tua preocupação vai ser em relação ao horário, né, para encaixar ali no teu horário de trabalho, para você poder levar e buscar a criança sem problema nenhum. Outra coisa extremamente relevante que você precisa saber antes de vir para cá é que o salário mínimo aqui de Portugal, ele te limita demais e a chance de você viver só para pagar contas é grande. Então te prepara ao máximo para buscar formas alternativas de receber acima do salário mínimo. Essa é a melhor coisa a se fazer, meus amigos. Se você conseguir isso, dependendo do teu custo de vida, do teu estilo de vida, eu acredito que dá para se viver bem aqui, tá? Mas isso não se adquire do dia para noite também, tá? É um processo árduo e que necessita de muita paciência e muita persistência. Isso não é para qualquer um. Além disso, tá? Muitos portugueses imigram para outros países em busca de melhores salários, ou seja, isso é um grande sinal aí que se viver com abundância de dinheiro aqui é muito difícil. Impossível? Não, mas difícil. Eu acredito que para nós brasileiros pode compensar aqui justamente por causa do peso da moeda, mas isso vai depender muito da situação econômica de cada pessoa no Brasil, né? Óbvio. Buscar um país que te proporciona uma condição de vida melhor. Se você ganha mais de 5 mil reais no Brasil, não venha para Portugal para arrumar qualquer trabalho. Não venha. Fique no Brasil com seus 5 mil reais para cima. Agora, se você trabalha trabalho braçal, restaurante, obra, vem para cá que vale a pena. Essa é não é uma
hegemonia, né? Porém, é uma coisa que eu acredito bastante, tá? Bastante. E demora para você crescer em funções, crescer em trabalhos, demora um pouquinho, beleza? É normal, assim como os haitianos, os venezuelanos procuram o Brasil. E para muitos deles compensa, né? E às vezes faz bem para a pessoa nem pela questão da grana, né? Mas sim por respirar novos ares. Isso já dá um up na tua vida. Agora, eu também não posso deixar de falar sobre os desafios em geral de uma imigração. Às vezes a gente tá tão ansioso para sair do país que romantiza muito a imigração, cria grandes expectativas e depois se frustra, independente do país que você for. Eu já vi casais se separando por causa da imigração, mas também vi casais se fortalecendo, se unindo ainda mais, que foi o meu caso e o da Ju, minha esposa. Por isso é muito importante os dois estarem focados, os dois estarem dispostos à mudança e cientes que as coisas podem dar errado, podem sair fora do planejamento, mas independente das circunstâncias, o casal ele tem que se manter unido. Agora, se me perguntassem, né, Thiago, tu iria para Portugal mesmo sabendo de tudo isso? Sinceramente, meus amigos, eu viria, porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, cara, não tem tirar. Mas com certeza eu ia me preparar muito na questão financeira, ia fazer contatos, ia vir sabendo da realidade do país, ia vir com muita disposição. Na verdade, foi como eu vinha há 3 anos atrás. E eu só ia saber se ia valer a pena ou não quando eu estivesse aqui. E outra, né? O que eu procurava em Portugal não era enriquecer. Eu estava aqui pela experiência de vida, para viver coisas que eu não tinha vivido ainda. E é por esse motivo que eu cheguei aqui e não me iludi. Se fosse para enriquecer pela grana, cara, eu ia procurar outro país. Mas isso não é novidade para ninguém, né? Portugal não é um país para você enriquecer. Não é tão fácil em relação a isso. Então a mensagem final é a seguinte: se você está disposto a encarar o processo, se prepara, tenha noção das dificuldades aqui, saiba que o início vai ser desafiador. Para encontrar o equilíbrio entre trabalhar e curtir a vida, demora um certo tempo. Até a vida entrar no eixo, né? Vai ser bastante ralação, mas é algo normal para quem está recomeçando. Não venham iludidos achando que a vida aqui é de barbada, porque não é. Aqui, aquele famoso ditado, quem vê close não vê corre, faz total sentido. Você consegue curtir a vida sim, mas o peso disso é grande. Você vai ter que ralar pra caramba, esforço físico e mental é muito grande. E sinceramente, por causa do peso da moeda, quem vive com o básico aqui em Portugal vive-se melhor do que quem vive com o básico no Brasil, Isso é mesmo verdade. nesse momento de crise. Essa é a minha opinião, meus amigos. Agora, tem os seus pormenores, né? Até criar uma rotina não é bem assim. Encontrar um arrendamento com preço justo tá difícil. O salário é baixo, então você vai ter que criar formas de receber acima do ordenado mínimo. Você tá longe da família, num outro ambiente, outro clima, trabalho braçal. Em alguns casos pode passar por xenofobia, mas para uns vai compensar e para outros não. Isso é normal. Portugal é um país maravilhoso, mas está passando sim por uma situação extremamente delicada. Esperamos que logo acabe isso e volte ao normal. Aqui tem o seu lado bom e o seu lado ruim, assim como qualquer outro país. A qualidade de vida aqui é boa e acredito. Ele resumiu. Não tem como a gente que tá morando aqui em Portugal falar para vocês, vem para cá, que vai dar certo ou que não vai dar. Eu não indico para ninguém. Eu falo a minha opinião e a minha experiência de vida. Eu tô aqui há 5, 6 meses e, porra, eu tô gostando muito da experiência que eu tô passando aqui. Eu não tenho apenas na minha renda com o meu trabalho aqui, também tenho uma renda com o digital. Então eu consigo fazer viagens, eu consigo conhecer coisas novas em restaurantes que eu quero. Para mim tá valendo muito a pena, principalmente por conta de experiências de vida, de conhecer uma nova cultura, de conhecer novas pessoas. Aqui onde eu trabalho, aqui onde eu moro é Algarve, e eu vim no verão. Então a cidade estava cheia de turistas, o tempo inteiro são pessoas falando inglês, pessoas falando em alemão, irlandês, várias línguas. E então eu particularmente gosto muito disso. Eu sempre tive essa curiosidade, esse sonho de conhecer outras pessoas de diferentes países. Então é basicamente isso. Eu compactuo com a visão dele. Poucas coisas que não foram a mesma realidade que a minha, principalmente com arrendamento. Arrendamento aqui onde eu moro é muito mais caro do que essa média que ele falou, tá? Ter um é 1.000 euros, 1.200 euros, é bem caro mesmo, ainda mais quando você não conhece tantas pessoas para conseguir, né? Um arrendamento nessa média de valor que ele falou.